Olá, está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, que tem o apoio da Cressol e que traz para você os principais assuntos de Guarapuava e região. E agora também, além das histórias dos empresários, saúde, educação, segurança, diversos temas que fazem a diferença na nossa sociedade. O nosso convidado de hoje é alguém que tem uma ligação muito forte com o associativismo, alguém bem especial para a Associação Comercial. Já faz um tempo até que a gente queria trazer ele aqui e agora deu certo nessa segunda temporada. É o Emerson Teodorovics, CEO da Raptech Story, consultor de software e gestão, presidente do Conselho Deliberativo da SIG e presidente da Garanticop Araucária, a antiga SGC que ficava ali dentro da SIG. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Emerson. Obrigada por aceitar esse convite. Faz um tempinho já que a gente queria trazer você aqui, mas devido à correria da agenda, não era possível, mas hoje você veio para dividir toda a sua experiência conosco, então seja bem-vindo ao Café com a SIG. Mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Obrigado vocês, Elisa. Obrigado à SIG, né, que é uma entidade que eu tenho um carinho imenso, né, uma história bonita. Fico feliz de estar presente até hoje lá. E realmente, como você falou, que bom, a hora certa aparece, a hora certa acontece. Então, estamos aí para dividir com o pessoal, com o nosso público, né, com o público de vocês do Café. Toda experiência que der tempo, que for possível, mas sempre deixar uma mensagem de conforto, porque assim, vale a pena acreditar, vale a pena principalmente participar do associativismo, né? Então, o associativismo é uma coisa que te motiva não só do lado de ajudar os outros empresários, mas sim até de se transformar e ser uma pessoa melhor no seu próprio negócio. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua história com o empreendedorismo, porque você, antes de ter a Raptech, foi consultor de software e gestão, fez algumas parcerias com grandes empresas aqui de Guarapuava e hoje já tem a Raptech, que é uma empresa especializada em vender produtos para informática, uma das mais renomadas da cidade há 14 anos. Então conta pra gente o teu caminho, né, essa ligação com o empreendedorismo até chegar onde você está hoje. Então, tá bom, eu fico feliz de dividir isso também, porque você dá um flashback, né, uma lembrança boa, né? E eu sempre deixo uma mensagem para as pessoas que tudo que é para ser seu, acontece. Mas faça a sua parte. Então, busque, trabalhe, faça da melhor forma possível. Assim, Elis, eu rapidamente tive 2 estágios na minha vida. Fui 2 estagiários em duas empresas em Guarapuava, né? E depois funcionário de 2 empresas. Então, meu número 2 de trabalho é bom, porque hoje também tenho 2 empresas, né? Estou abrindo a terceira, mas hoje são 2 empresas fortes. Então, assim, depois dos estágios, eu entrei numa empresa aqui de Guarapuava, do ramo de tratores e caminhões agrícolas, né? Na época que a antiga Dimasa, que já não existe mais. Da Dimasa, fiquei alguns anos, 6 anos ali, fui crescendinho, né? Passando até a área administrativa. E na troca de software, foi onde eu me encontrei com o público de software, vamos dizer assim, né? Com o segmento de software, praticamente em 99. Ainda em 99 para 2000 tínhamos o famoso bug do milênio, né? Não sei se você passou por isso, mas eu, com meus 50 anos atual, aí eu passei por essa parte do bug do milênio. Bug do milênio, né? Que era mais chique falar. E aí eu entrei nessa empresa de São Paulo, que era a Sercom, né? Que tinha a Dimasa na época como cliente. Então, participei de toda a parte de implantação da Dimasa, e aí os caras se encantaram, vamos falar assim, pelo meu trabalho, e eu fui sempre uma pessoa muito inquieta, né? Eu vendo isso para meus colaboradores hoje, eu falo, cara, trabalhe como dono, busque teu espaço, porque se você não for aqui dentro da minha empresa, o mercado vai te pegar, o mercado vai te acolher. Porque o mercado só vê quem está se mexendo, indiferente da função. E aí, nisso, eu fui convidado para essa empresa de São Paulo, e aí, como diz um grande amigo, ele falava assim, cara, quando você sai e olha assim como o horizonte é vasto, é infinito, as possibilidades, meu Deus do céu. Então aí foi fantástico, sabe, a experiência. Daí eu acabei ficando nessa empresa por 13 anos. Já vou te contar por que 13, porque daí isso já daria 2013, mas eu tenho a Raptech desde 2006, então eu tenho a Datalogs 2010, mas já te conto, eu cheguei a ter uma época que eu era igual o pai do Cris, não, melhor que o pai do Cris, o pai do Cris tinha 2 empregos, eu tinha 3, então eu tinha minhas 2 empresas e ainda fazia consultoria no Brasil inteiro. E aí começou essa caminhada de trabalhar com software. E qual que foi a grande dificuldade que a gente, desde aquela época, e eu percebo nos dias de hoje, sabe? Eu percebo ainda hoje, as pessoas não acreditam, mas ainda hoje existe, que não é só o software.
as pessoas não têm conhecimento de como fazer as coisas, às vezes. Às vezes as pessoas imaginam que eu vou colocar um software na minha empresa e ela vai resolver todos os problemas. Então eu coloquei o software, ela resolve. E eu sempre fui assim, ó. Quando eu ia fazer implantação, consultoria, falava assim, ó, vamos fazer na mão primeiro. Eu sempre fui assim, vamos fazer na mão. Sabe fazer na mão? Igual fazer continha, né? Porque daí você sabe dizer por que aquele resultado deu certo. Então, essa caminhada me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento de ajudar as outras pessoas, porque eu tenho isso comigo. Quanto mais eu falo da minha história, quanto mais eu falo das experiências que eu tenho, parece que eu mais relembro, mais eu memorizo que aquilo foi importante e o que eu acertei. E eu me apego muito pouco aos erros, porque graças a Deus eu sou um cara que pensa muito para frente. E aí, resumindo para você, foi isso. Eu comecei a ter essa vivência. E aí comecei a viajar o Brasil inteiro. Na época da Renault, a Renault veio para o Brasil, em Curitiba. Eu trabalhava para essa empresa de São Paulo, nós temos a parceria, ela representava softwares e fez a parceria com a Renault. Então eu viajei várias Renault no Brasil inteiro. Tá? Participei, fui para a fábrica da Renault. Então, veja, quanta experiência diferente que você pega de pessoas. Daí tinha franceses, tinha pessoas americanas, tinha na própria fábrica, né? Então, com visões diferentes de processo e tal. Daí alguns processos falam, nossa, mas que simples esse processo, podia melhorar. Outros que, nossa, como é avançado esse seu processo. Então, isso vai fazendo tua bagagem. E aí, para encurtar um pouco, na minha cabeça eu fui inquieto. Falei assim, cara, eu viajo o Brasil inteiro, é muito divertido. Tinha uma época que cansava também, sabe? Já tinha casado, já estava tendo, acho que já estava com um filho, o outro nasceu depois. Então, eu comecei a pensar assim, ó, eu tenho que fazer um plano B para eu não vou continuar viajando a vida inteira. E eu acho que isso, deixa eu fazer conta, quase 40 anos, então você veja, com 40 anos eu já ficava assim, viu? Eu acho que esse pessoal, essa empresa, ela é muito bacana e tal, mas eu não me vejo com 40 anos trabalhando para ela, porque ela vai, e é normal, você está acompanhando o mercado, ela vai trocar. E não é porque eu sou incompetente, porque o custo é mais baixo de um jovem, às vezes o conhecimento, a dinâmica é diferente, e é isso que as pessoas têm que se tocar. Que às vezes a renovação não é porque a empresa quer só mudar, é necessária. Isso está muito comum, hoje mais ainda. E aí nisso nasceu a Reptec. Reptec, que era Representações Técnicas, o nome, porque era eu empresa, sabe essa história do eu empresa? Era só eu empresa. E aí, em 2006, veja, eu ainda trabalhava para a empresa de São Paulo, fazia consultoria para a Dimase, que ainda existia aqui, e cuidar dos meus negócios. E aí eu montei a Reptec, também por ramo de software. Eu peguei um software de um parceiro em Curitiba, tá? E aí começamos a representar em Guarapuava. E aí contratei um funcionário, quando eu não viajava eu estava com ele, e comecei a negociar em Guarapuava. E como diz, né, um bom empresário, conforme o segmento, tem que ser um bom vendedor. E aí também vou tentar resumir bastante para você, porque as histórias são longas, mas assim, eu chegava com o meu funcionário, que hoje voltou a ser meu funcionário depois de 15 anos, você vê, tinha uma alegria, não, depois de 10 anos, fiquei muito feliz dele voltar a trabalhar com a gente, o Edmar, mandar um abraço para ele, gosto muito dele, e eu chegava com ele nas empresas, assim, negociava com o empresário e tal, vamos colocar software e tal, e o software era uma coisa assim que era muito bicho de sete cabeças, as pessoas não acreditavam, ai, para que software? Toda a vida eu fiz no caderno, na mão, papá. E aí eu falava assim, não, você tem que ter software, vai evoluir, a nota fiscal eletrônica vem aí, que veio, tanto é que veio, 2009, 2010, tá, filho, vamos fechar tal, quem que vai vir implantar? Eu tinha só Edmar de funcionário, mas eu batia no ombro do Edmar e falei assim, ó, para você, eu vou deixar o Edmar, porque o resto da equipe tá toda ocupada, mas o Edmar é o meu melhor cara, ele vai cuidar da tua empresa. Sendo que era só ele. Era só ele. Agora que os caras vão saber. Saber vender é a alma do negócio. E né? assim, mas é que você acredita que você faz, você acredita no que vai dar certas coisas, isso é importante. E eu vi empresas como essa que eu vendi o software que começaram num segmento totalmente difícil e colocavam pessoas sem experiência. Não vou entrar em detalhes, mas e hoje são potências na cidade. Aí você vai falar para eles, estão errados? Não, preparar a mão de obra, que a gente defende muito hoje. Criar, produzir, dar um exemplo. Então, assim, essa foi a minha história, em poucas palavras, que é longa, Brasil inteiro, conheci vários estados, vários segmentos e vários tipos de empresário. Consegui moldar um pouco do caráter de, puxa, tinha empresários que era no chicote, a gente brinca, né? Não mostrava os dentes pro funcionário, que você não achava que o funcionário queria demais ele. Mas a gente vê casos que também que assim, quando o empresário é muito bom, as pessoas abusam. Então você vai moldando. E isso me fez, quando eu comecei a Reptec em 2010 virar negócio mesmo,
me fez dar essa identidade. Essa identidade de humanização que fala-se muito hoje, de participação, de chamar de colaborador, de participar, de ser essa troca mútua de gentilezas, vamos falar assim. Por mais que ele é pago para trabalhar, mas essa fase de ajudar. E aí, para encerrar essa parte, pelo menos para não alongar muito, isso me deu vários créditos, né? Reptec ganhou como destaque no comércio, selo do comércio do Paraná. Nós fomos MP Brasil, que é um prêmio que o Estado dá. Nós somos como campeões de gestão. MP Brasil recebeu um título em Curitiba. Depois fomos a Brasília receber entre as 4 melhores do Brasil de gestão. Então são coisas que eu me orgulho muito de você ter esse trabalho. E aí, rapidamente também falando, a SIG me ajudou muito nisso, né? Com jovem, desde 2010, depois diretoria. E aí, como eu falei no começo para você, o associativismo. Trocar experiência, conversar com pessoas, sabe? Ouvir, incentivar, isso te faz moldar e te faz ter uma boa experiência, ou pelo menos uma boa linha de como começar o trabalho. Acho que isso é bacana. E como é importante a visão diferente de mundo, né? Você comentou ali daquele boom da internet dos anos 90, 2000. Eu acho que a geração ali que nasceu em 90 até os anos 2000 foi a última que pegou esse mundo antes da tecnologia. E como foi rápida essa expansão. Você melhor do que ninguém sabe disso, né? A gente em 2000 tinha aqueles computadores gigantes, hoje está tudo na palma da mão, celular ultra tecnológico. Em 10 décadas, ou vamos dizer 2 décadas, mudou muita coisa. Para você que acompanhou esse crescimento, como você vê e avalia a mudança de Guarapuava também nesse cenário? Ela acompanhou, ela mudou também? Como é que você avalia a chegada da internet e da tecnologia aqui também? Olha, eu vejo com bons olhos, até porque eu faço parte desse mundo, né? Voltando à associação comercial, que eu acho que não é porque o café é da SIG, mas eu acho que a SIG, ela é referência. Poucos empresários, eu digo poucos porque são poucos empresários que entendem a importância da SIG ainda. Mas eu vou exemplificar. Existe um núcleo chamado NTI. Eu nasci junto, esse grupo, quando ele nasceu, eu estava junto com ele. Esse núcleo levou para os órgãos públicos, para a sociedade, para os empresários, uma visão de que nós precisaríamos mudar, precisaríamos evoluir, precisaríamos abrir o mercado. Não adianta nós nos fecharmos aqui, porque até então, antigamente, a gente fala muito do bairrismo, né? A gente defende, eu mesmo, às vezes defendo, né? Poxa, as empresas podiam comprar mais aqui, podiam valorizar mais aqui, mas hoje é um negócio assim que tá difícil de você segurar conforme o segmento, tá? Deixando claro. Então tem segmentos que é bairrismo, temos que ajudar, temos que incentivar. Pensando na associação comercial, nos órgãos públicos hoje, e alguns empresários mesmo que enganjaram, que abraçaram a causa, Guarapuava está indo muito bem mesmo, sabe? Às vezes a gente ouve até comentários que, nossa, podia ser melhor tal. Sempre pode ser melhor. Mas eu sempre tenho um lema assim, ó, só vai ser questionado quem faz. Quem não faz, ninguém nada. Se o Guarapuava não fizesse nada, ninguém estava dizendo nada. Não tem. Então, é normal, e isso é saudável, Elis. Por quê? Porque todo mundo quer mais. Então, é bacana. Então, eu vejo que nós estamos numa fase de crescimento muito boa. As pessoas estão entendendo que não dá para só esperar, elas têm que fazer a parte delas. Não adianta o lojista esperar que os outros cheguem e digam qual que é a solução, se ele também não entender que ele tem a solução na palma da mão, como você mesmo falou, hoje está na palma da mão a solução. E a mudança vai ser assim. E daqui a alguns anos, como eu te falei, eu, muito feliz, completando 50 anos esse ano, daqui a pouco nós vamos ter mais relógios, vamos ter pode ser futuro, mas a gente vai ter um chip, sei lá o que, daqui a pouco vai avisar, e os carros já são autonomia, tanta coisa assim. E a tecnologia está assim, cada vez evoluindo mais. E Guarapuava está pensando nisso. E a gente torce para que continue assim. Eu acredito que vai. Porque o que a gente tem que pensar, e até deixar recado para a juventude, e eu falo isso porque eu tenho um filho de 19 e um de 23. Não é só celular, não é só ver TikTok, não é só ver vídeo engraçado. É usar essa ferramenta com inteligência. E também, opinião só, gente, por favor. Não cai muito nesse modismo de que tudo você fica rico da noite pro dia, fica milionário com fazer isso, com aquilo, porque isso também, quem fica milionário é a pessoa que está vendendo. Então, assim, é igual jogador de futebol. Todo mundo joga muito bem, mas é um que vira o Neymar, um que vira o Ronaldinho. Então, assim, não estou dizendo para não fazer, não tentar, mas cuidado.
E por que eu tô falando isso, Elise? Porque às vezes os jovens chegam nas nossas empresas hoje pedir emprego, e aí você consegue, conversa e tal, e daqui a uns tempo ele já acha que ele já sabe tudo. Ele viu um vídeo ali de um cara influencer e tal, ele já sabe tudo. E não tem humildade de aprender. E a humildade faz a pessoa ir longe. Então, isso eu sinto um pouco hoje no recrutamento e seleção de colaboradores. Que se você sentar com de 10 empresários, 8, 7 vão falar que a dificuldade está em arrumar mão de obra. Então, assim, todo mundo está tendo direito a estudar, bacana, bom, ótimo, mas, gente, não adianta ter estudo, isso é uma base, isso é um conhecimento. Foi aonde eu te dei o exemplo lá no começo. Comecei numa empresa, auxiliar administrativo, e daí tive a oportunidade de ficar aproveitando, de conversar com pessoas, com empresários, com funcionários, e aí você vai moldando e vendo que como é importante para você crescer. Tá? Isso eu acho que é bem importante. E essa consciência, aquilo que você falou da dificuldade da mão de obra, a gente já ouviu, acho que de 90% dos empresários que passaram aqui pelo Café com a SIG, que é bem isso mesmo, essa geração é do imediatismo, tem dificuldade de ter paciência de construir, né, como você fez, como muitos outros fizeram. E acho que essa coisa da internet, dizer que você ganha rápido dinheiro, faz com que eles não tenham noção da realidade que eles estão inseridos, de que é um passo a passo e que vai levar tempo para chegar até lá, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Antes eu vou chamar o nosso intervalo, mas quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Além deste episódio, você vê os outros programas que a gente já fez aqui ao longo do ano e também as principais ações da Associação Comercial, que tem um papel muito bacana aqui em Guarapuava. Não é só para o empresário, nós fazemos muito também pelo desenvolvimento da nossa cidade. Então, nos acompanhe nas redes sociais. Os principais trechos dessa conversa você pode ver no Instagram, @SigGuarapuava. E se você não conseguir assistir pelo YouTube, você pode também nos ouvir pelo Spotify, é só procurar por Café com a SIG. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Empresários de Guarapuava. A Associação Comercial e Empresarial da cidade é sua parceira na construção de um comércio local forte, dinâmico e inovador. Ao se associar à SIG, você fortalece não apenas o seu próprio negócio, mas também contribui para o desenvolvimento de um ambiente de cooperação e crescimento econômico sustentável em nossa cidade. Juntos, podemos transformar desafios em oportunidades. A SIG está aqui para oferecer as ferramentas, o suporte e a rede de contatos que você precisa para inovar, superar obstáculos e levar o seu negócio ao próximo nível. Venha fazer parte desta transformação e impulsione o seu negócio com o apoio da SIG e ajude a construir um futuro ainda mais promissor para Guarapuava. A SIG, unindo forças, fortalecendo negócios. Estamos de volta com o Café com a SIG, hoje recebendo o Emerson, nosso presidente do Conselho Deliberativo da Garanticop, o CEO da Reptec, uma loja especializada aqui em Guarapuava em produtos para informática, que tem uma ligação forte com o associativismo. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho da carreira dele, dessa ligação, né, do desenvolvimento ali da internet dos anos 2000 para cá. E agora, Emerson, eu gostaria que você contasse dos desafios da gestão, porque manter uma empresa ativa nesse segmento há mais de 10 anos em Guarapuava, tendo outras concorrentes, é difícil. Quais foram os desafios e o segredo também para manter a empresa até aqui? Elise do céu, o segredo é difícil contar para você porque é tanta mudança, né? O que é bom hoje não é amanhã, o que era bom hoje não é amanhã, o que às vezes não é tão bom hoje, amanhã se torna bom. Então, o que eu deixo assim de caminho que eu trilhei, primeiro, sempre estar se atualizando. Volto lá, parcerias, cursos, mentorias, a associação comercial nos dá essa visão. Volto a frisar o núcleo de tecnologia, né? Hoje a associação tem vários núcleos de vários segmentos, isso é importantíssimo. Eu acho que hoje, tenho certeza, aquele medo, alguns anos atrás, nem sei quanto tempo que o tempo tá voando, né? Mas algum tempo atrás o cara fala assim, eu não vou trocar ideia com aquele outro empresário. Vou contar para ele como que eu faço, o cara vai fazer igual, sendo que você achava que o teu era o sucesso, do cara era ruim. E às vezes tudo se copia e se melhora. Mas quando se fala copiar, não é uma coisa feia, eu vou copiar. Não, trocar informação, ver o que está dando certo.
O mercado fala para gente, o cliente fala para gente e o funcionário fala para gente. Então, nós como empresário temos que parar um pouco de achar que o colaborador é ruim, tá difícil, eu sei, isso é normal, a vida não é fácil para quem quer moleza. Então, o que eu quero dizer é assim, tá antenado no mercado, tá preparado, tá lendo, tá cuidando do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo da coisa mais recente para nós. Nós tivemos várias crises. 2010, quando eu abri a loja, foi uma novidade. Foi 2015, é uma crise muito grande, que foi mundial, né? E depois, mas vamos pegar a última agora, a pandemia. Quem se destacou na pandemia? Quem soube se reinventar rápido. E aí nós pegamos o setor da alimentação, que foi fantástico a mudança dele, né, necessária. Hoje, as pessoas nem saem de casa por causa disso, mas já existia. Eu não vou ficar fazendo propaganda de aplicativo, de formas de comprar, mas pedir, né, em casa a comida. Mas, por exemplo, as lojas. A minha loja, ela estava preparada com tecnologias de e-commerce. O WhatsApp já estava bem ativo. Então, olha a facilidade que a gente deu. Ninguém podia sair de casa. O que você faz? Não, eu levo, eu entrego, motoboy, né? Aquele cuidado, que foi um cenário assim aterrorizante, se a gente para pensar. Hoje a gente já meio que esqueceu, parece, mas foi aterrorizante, né? Ter medo de contato com as pessoas, com o próprio colega de trabalho, meu Deus do céu, sem máscara, ônibus e tal. Então, você veja, nós estávamos preparados. Por quê? Porque nós estamos acompanhando o mercado. Porque nós estamos acreditando que o cliente, quando vem te dar um feedback, mesmo que você não goste, você tem que olhar o lado positivo. Colaborador, às vezes ele vem e fica na tua empresa 6, 3, 2 meses. Mas sugue ele, troque ideia, pergunte o que ele acha. Eu vi uma vez uma frase, um grande empresário falando, acho que é o Justo, se eu não me engano, que ele falava que ele adorava ou gostava muito de entrevistar o funcionário que era demitido. Porque ele falava assim, esse cara vai te falar muita coisa boa. Nem tudo que ele fala é bom. Às vezes o cara sai magoado, mas às vezes fala assim, você tá saindo da empresa, não deu certo. Mas por que você acha? O que você vê de ponto positivo na minha empresa, o negativo? E aí, é uma humildade que poucos têm de ouvir, de aceitar. Então, eu acredito que o grande diferencial hoje do mercado, e vai ser o futuro, vai ser assim, é ouvir o cliente, ouvir as pessoas que estão próximas a você, sabe? Só não pensa, como é que é? Não, só não muda de ideia quem não pensa. Né? Antigamente você fala assim, nossa, mudou de ideia agora, nossa, você pensava assim, agora está pensando diferente. Cara, se não mudar de ideia, você não está pensando. Né? Nem que seja para melhorar a tua ideia, para validar, olha, eu vinha por esse caminho bacana. E aí uma pegadinha rápida disso. Antes da pandemia, minha moça de marketing lá, seu Hermes, ninguém gosta mais de ter telefone. Eu ligo lá, perguntar se foi bem atendido e tal, poucos atendem. Depois eu ligo, eu tô ocupado, não sei o que. Porque o WhatsApp não era tão forte. E um dia ela chegou e falou pra mim, e falou, ninguém mais atende. E eu tava num dia mais humilde, vamos falar assim, porque tem dias que você tá meio aéreo, assim, você não dá ouvido, isso é um defeito que a gente tem. Mas eu comecei a pensar, falei, puxa, mas eu sou assim, eu não gosto de ligação mais. Poucas ligações eu gosto de atender. Nossa, se eu puder resolver sem falar... E aí eu comecei a falar assim, você tá certo, vamos ter que achar outro jeito de fazer CRM, de nós fazer pós-vendas, vamos ter que descobrir outra forma. E aí que começou a vir futuramente o WhatsApp, que hoje você manda mensagem ali, né? Às vezes em bloco, sei lá, meio robótica, né? De uma forma robotizada. Então você veja, é muita coisa. Mas o que eu deixo assim como principal, escuta o mercado, escuta as pessoas que estão com você, porque você sabe também se aquela pessoa está sendo certo ou não. Se ela está ali mesmo com você, anos com você, alguma coisa ela tem razão. Ela tem a visão dela, dizer, olha, não dá para ir por aqui. Não é como você está falando. E também dê autonomia para eles discordar de você. E eu estou falando isso porque empresas como a minha, que são 12 funcionários, né? A Reptec hoje tem 12 funcionários, a Datalogs hoje tem 20 e poucos. Mas mesmo assim, é escutar eles falar. Né? É dar ouvido, é dizer assim, viu, eu falei mas vocês acham que eu tô falando certo? Porque às vezes a gente dá opinião como empresário, porque a gente fala assim, pessoal, e aí, qual que é a ideia? Aí todo mundo fica aquele grilinho lá, todo mundo fica meio inseguro, tal, tem medo de falar, e aí você dá uma ideia. Como eu falo para eles, às vezes eu dou uma ideia boba, vocês melhoram a ideia, vai, saiu a ideia boa. A ideia ruim é a que não sai do papel. A boa é a que sai do papel, porque você faz ela. É a versão, como a gente fala em programação, software, né? Sai a versão 1.0. De repente você está na 9.0. Então, quer dizer, olha quanto que você evoluiu. 9 itens, 9 andares, sei lá.
Então, tem que começar. O pior a pior barreira que o empresário tem, ou até o empreendedor, é o medo, a indisposição de tentar. Então, eu acho que seria isso que eu deixo de recado pro pessoal, que é fórmula do sucesso. Pelo menos para mim deu certo. Já que você deu o conselho para quem já está atuando, já tem a sua empresa, eu gostaria que você também desse, agora que nosso programa está chegando ao fim, por último, um conselho para também quem quer empreender ou para essa galera jovem que está no mercado de trabalho. A gente falou da dificuldade da mão de obra. Um conselho como gestor, porque muitas vezes essa galera tem dificuldade de se manter no mercado de trabalho e às vezes não sabe no que está errando, qual é a postura que tem que tomar. Então, qual é o conselho que você tem para dar para esse funcionário, essa pessoa jovem que está entrando nesse mercado de trabalho? Tá. Então, assim, ó, eu tenho vários colaboradores, funcionários que já passaram pela Reptec, que são hoje independentes das suas empresas. E eu sou um grande incentivador. Eu não tenho esse receio de dizer, saiu daqui, não, virou até concorrente. Vamos ser felizes juntos, porque tem mercado para todo mundo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Dona Maria faz bolo, né? E todo mundo, os filhos, parentes, tudo diz que o bolo dela é maravilhoso. Ela adora aquele bolo. Todo mundo diz, nossa, Dona Maria, vai empreender que teu bolo vende muito. E a Dona Maria sai, bem doida, e faz um empreendimento para vender bolo. E daí ele dá uns meses, não dá certo. E ela não entende por quê. Porque todo mundo gostava do bolo. Primeiro, ela foi no público errado. Porque o público certo é quem não conhece ela. Que as pessoas que te conhecem, às vezes nem sempre vão ser teu cliente. Se você apostar que o teu negócio vai ser só para os parentes, para os amigos, viu? Nem abra. Isso é um feedback bem bacana que eu acho que é importante pensar, porque as pessoas pensam assim, mas eu sou boa nisso, eu sou... Viu? Beleza, você pode ser boa. Mas, primeiro passo, planeje. Planeje, vá buscar informação, faça um plano de negócios, porque tudo precisa de dinheiro. Tem um dizer que fala assim, que as grandes empresas não, as empresas quebram no crescimento. Já ouviu falar isso? Por quê? Porque às vezes eu vou ali e começo em 10 mil e tô beleza. Daqui a pouco eu vendo 100 mil e não tenho perna para bancar. E daí? Quebrei. As pessoas não entendem isso. Então, quando você começa estruturado, dá certo. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que querem empreender, principalmente os jovens que estão saindo da faculdade ou do colégio, não importa a idade, o grau de estudo que você tem. Estude o mercado, conheça o mercado, conheça as ferramentas e, principalmente, veja se tem mercado para esse seu produto, ver se as pessoas estão aceitando esse produto. Não vá por aquela onda que, não, mas viu, o cara fez, deu certo, falaram que eu dou jeito, vai dar certo. Não. Planejamento. Planejou, organizou, vai dar certo. E principalmente, persistência. Às vezes a pessoa tem que abrir mão de muitas coisas. Aí eu digo para você, que acho que a gente falava nos bastidores, né, que eu com 50 anos, hoje eu já quero trabalhar cada dia que passa eu quero trabalhar menos. Então assim, tem a fase de você suar, de trabalhar das 7 às meia-noite, sei lá, 7 às 7, mas você tem que ter o planejamento de ter vida fora do teu trabalho, porque nada existe saudável, um caminho de sucesso se não tiver tudo de acordo, funcionando. Então o recado que eu dou para finalizar é assim, acredite em você, mas com competência, com estudo, com preparação. E informação tem tudo, né? A SIG, Sebrae, várias entidades aí que podem dar esse norte para você e às vezes você não se decepcionar. A gente fala muito, mas eu vou te falar assim, bem rapidinho. Eu peguei e comecei vendendo perfume, batendo loja em loja, que era no centro. Durei 2 dias. No terceiro, me chamaram para um outro emprego, dali começou a minha carreira. Então, você veja, comecei numa coisa que não tinha nada a ver, e às vezes essa coisa que parece-me que é o teu caminho, te abre a visão, os olhos, para você ver outras coisas que você nem está olhando hoje. Então, acredite e se prepare. Muito obrigada, né? Conselhos reais, mais do que a gente ouvir um coach da internet, é bom ouvir quem viveu de verdade a história e passou pelos caminhos. Então, muito obrigada por participar do programa, por trocar experiências e trazer tanta coisa importante e nova, né? Quem prestou atenção, quem ouviu, quem assistiu, levou muito conhecimento hoje aqui. Então, muito obrigada, Emerson. Obrigado você, Elis. Estou sempre à disposição. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada novamente. Obrigada a você também que assistiu. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Os principais trechos dessa conversa estão no nosso Instagram, @SigGuarapuava. Você também já está vendo aqui as redes sociais do Emerson, da loja, então segue lá também. E não esquece que toda sexta-feira, às 9 da manhã, a gente tem episódio novo do Café com a SIG. Até o próximo episódio.